apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Graça e paz, abençoados. Glória a Deus por você que está agora me assistindo pela internet ou no Facebook. Glória a Deus pela sua vida. Sou o apóstolo Marcos Gomes e eu fui enviado por Deus para ser o seu pastor, para te ajudar no seu dia a dia, na sua vida espiritual, para que você tenha entendimento da palavra da graça de Deus em Cristo. Amém? E a vocês aqui na igreja também, graça e paz. Olha, já louvamos a Deus, já adoramos o Senhor, já semeamos no reino de Deus, amém, abençoados? E agora é momento do apostolado, é um momento muito importante, como os outros também importantes, que é o louvor, a semeadura e o apostolado, para que você saia daqui nessa noite, já com a direção completa, né? Você louvou, adorou, semeou, e ainda vai receber o apostolado, para que você viva a semana, o mês, ou dependendo da sua fé pela revelação, para o resto da sua vida, com a direção que você vai receber. Levante a sua mão direita, feche os seus olhos. Meu Deus e meu Pai, Senhor da minha vida, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, eu te peço para que haja ministração angelical sobre todas as ovelhas que vão me assistir agora pela internet e os que vão me ouvir aqui na igreja. Para a tua glória, manifesta a tua glória, o teu poder, a tua unção, revelando a tua palavra, dando o perfeito entendimento, para que não haja sofrimento, para que todos os teus filhos aprendam a reinar em vida, através da tua graça e deste apostolado. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que eu te peço, segundo o seu poder que opera em mim. Por isso mesmo que eu sei que o Senhor é poderoso, é que mais uma vez nós vamos te aplaudir de todo o nosso coração. Amém, abençoados? Glória a Deus. Você sabia que para que haja uma perfeita comunhão com Deus, porque nós somos filhos de Deus, e se somos filhos, Ele é o nosso Pai, e por Ele ser o nosso Pai, para que haja uma perfeita comunhão de filho para com o Pai, que é Deus, é preciso que haja o quê? Concordância. É como que um casamento. O casamento não tem como dar certo se você não concorda com a sua esposa, ou se a esposa não concorda com o marido. O casamento não é só um ato carnal. O casamento, na verdade, ele é mais que um ato carnal. O casamento verdadeiro, ele é um relacionamento. É isso que é um casamento. E na verdade, a vida com Deus é o quê? É vir na igreja? Não. Vir na igreja não é sinal de que a pessoa tem vida com Deus. Vida com Deus é um relacionamento que é preciso que haja concordância da sua parte para com Deus. Abra sua Bíblia em Amós. Profeta Amós, capítulo 3. Quem tem Bíblia Vida, página 761. É melhor você voltar de Mateus, tá? Abre em Mateus e vem voltando o que você acha Amós. Mateus, Malaquias, aí você vai encontrar Abacuque, tá? E do ladinho, Amós. Antes de Joel, Amós, antes de Daniel, antes de Ezequiel. Se você achar Ezequiel, é do lado direito, se você está vindo dos Salmos. Se você está vindo de Mateus, é do lado esquerdo. Amós capítulo 3. O tema da ministração hoje desse apostolado: concorde com Deus, para que te vá bem, para que você prospere, para que você tenha sucesso na sua vida.
para que você seja bem-sucedido, bem-sucedida, concorde com Deus. Posso ouvir um amém? Quem já achou Amós 3? Amós 3, verso 1, profeta Amós. Amós 3, verso 1. Ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós. Ouve, Amós 3, 1. Ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel. Filhos de Israel é o povo de Deus na face da terra. Contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito. Egito, para nós gentios, é o sistema religioso em que nós estávamos aprisionados. Está entendendo? Quando nós éramos do sistema religioso, da tradição religiosa, andando segundo preceitos e doutrinas de homens, ali era o nosso Egito, onde sofremos, né? Onde éramos tristes, lembra, abençoado? Onde éramos escravos de homens, esse era o nosso Egito. Amós 3:1. Ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará ele no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? O que está querendo dizer aqui? Que as coisas não é do nada. As coisas não acontecem do nada. O Espírito Santo veio dizer nessa noite: concorde com Deus. Deus disse pela boca do profeta: pois eu sei os planos que tenho para vós. Jeremias falou isso, Jeremias 29. Eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal. Isaías 55, Deus disse: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Por sensatez, por inteligência, pela lógica, é mais prudente, é mais inteligente, é mais sensato concordar com Deus e nunca ir ou estar contra Ele. Quem está entendendo? Amós 3:3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Aí começou a dar exemplos. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará ele no covil a sua voz se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Não tem como, né? Tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal à cidade e o Senhor não terá feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Em outras palavras, é Isaías 43:13. Em outras palavras, agindo Deus, outra versão, operando Deus, quem impedirá? Mas a tônica da direção de hoje está aqui no versículo 3. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Por vezes, eu tenho visto pessoas brigarem, ou andarem brigando, em discussão, em desavença, porque não estão em acordo. Eu tenho visto pessoas que não vivem bem, ou não viveram bem, por não estarem em acordo. Bom, então nesse caso o que se há de fazer? Alguém tem que ceder, para que haja comunhão, para que haja concordância, para que haja acordo.
Eu vivo bem com a minha esposa, a pastora Sueli, por quê? Se eu for levar ferro e fogo, eu não vou viver com ela mais uma semana. Porque ela tem defeitos. E se ela for levar ferro e fogo, ela não viverá comigo mais nenhuma semana, porque eu também tenho defeitos. Então o que eu faço e ela faz também? Eu passo por cima de um monte de defeitos que ela tem, finjo que não estou vendo e continua a vida. E ela faz assim comigo também. Senão não vai ter acordo. E não adianta ficar trocando de mulher como troca de roupa. Porque mulher é carne e homem é carne. Então, a mulher perfeita não vai existir, o homem perfeito não vai existir. Pode haver homens bonitos, homens ricos, mulheres bonitas, mulheres ricas. Mas mulher perfeita e homem perfeito, isso não existe. Se alguém aqui pensa que eu sou um marido perfeito, um pai perfeito, se enganou. Porque esse pai tem carne, esse marido tem carne. Eu faço de tudo para viver cada dia melhor. Mas perfeito eu não sou. E não tenho como ser. Por causa que eu tenho a herança de Adão, que eu nem pedi, mas já nasci com ela. Essa herança se chama carne. Essa carne não tem como ser perfeita. Ela pode melhorar, mas perfeita não tem como. Bom, se perfeita não tem como, o que eu tenho que fazer? Então você tem que entrar num acordo. Estou falando agora na área humana. Marido com mulher, mulher com marido. Com os filhos, tem que estar em acordo. Pastor, meus filhos só quer saber de rock. Qual a idade do seu filho? 98 anos? Não, tem 15, 16. Então você tem que suportar. O que você ouvia quando você tinha 15, 16? Quem está entendendo? Eu não ouvia rock, eu ouvia o quê, Roberto Carlos? Você ouvia alguma coisa. Com 15, 16 você ouvia alguma coisa. Não é verdade? Aí você não vai suportar seu filho, não vai suportar sua filha. Então, olha o verso 3. Olha o verso 3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Eu não posso viver em guerra com as minhas filhas. Eu não posso viver em guerra com a minha esposa. Minhas filhas não podem viver em guerra com o pai, com a mãe. Então o que tem que fazer? Eu cedo, minhas filhas cedem também. Eu cedo, minha esposa cede. E então, Amós 3:3, conseguimos andar juntos. Quem está entendendo? Bom, mas eu vou entrar no meu assunto. O assunto aqui hoje não é andar junto com homem ou com mulher, porque isso aí é um problema seu, né? Isso aí é um problema meu, eu vou me podando e consigo viver bem com a minha esposa. Isso é um assunto meu, como é um assunto seu. Você me respeita, eu te respeito. O assunto de hoje é uma revelação profética, na verdade mais apostólica. Profética porque é uma revelação, apostólica porque é uma direção, é uma interpretação de Deus. O tema de hoje, fala para o seu irmão, concorde com Deus. 2 Coríntios capítulo 8. 2 Coríntios capítulo 8. Pode deixar o Amós para lá, fecha o Amós. Já te mostrei na Bíblia uma pergunta que o profeta disse. Andarão dois juntos se não estiverem entre eles acordo? Tem como. Um carro só. Você quer ir para a Bahia, o outro quer ir para o Pernambuco. Como é que um carro só vai para os dois lugares ao mesmo tempo? Então não tem como. Tem que estar em acordo. Diga acordo. Diga acordo. Acordo é concordar. O assunto de hoje, concorde com Deus. Mas eu não sei nem o que. Concorde com Deus. Por quê? Primeiro, porque Deus não erra. Quem recebe? Segundo, porque Deus é maior que nós. Deus é mais inteligente que nós. Deus, e o mais importante, Deus sabe e vê o futuro. É sábio, é inteligente concordar com Deus. Porque Deus sabe do futuro. Eu posso fazer plano aí de um mês, de um ano, ou de 10 anos, sei lá. Mas quantas pessoas fizeram planos, estava dentro do avião, o avião caiu e morreu? Não é? Quantas pessoas fizeram planos de casar o ano que vem, e depois e aí o caminhão veio, passou em cima do carro, atropelou, e o navio... Eu não estou dizendo que não devemos fazer planos. Estou dizendo que a última palavra é a de Deus. Logo, se a última palavra é a de Deus, porque Ele é Pai, Ele é soberano, Ele é Deus, Ele é inteligente, Ele é o Pai de sabedoria, é sensato concordar com Deus, para o seu próprio bem. Diga por fé, diga assim, por fé, diga, eu devo concordar sempre com Deus. Vou te dar alguns motivos. Deus erra?
Deus mente? Então diga, eu devo concordar sempre com Deus. Olha aqui a palavra do ano de 2013. Olha lá, ó. 2 Coríntios 8, verso 9. 2 Coríntios 8, 9. Paulo disse, uma palavra para uma igreja em graça. Diga, palavra para nós. Porque aqui é uma igreja em graça. E vale lembrar que Paulo foi apóstolo e pastor de igrejas em graça. De pessoas que tinham recebido a graça e o seu apostolado. Esse assunto está claro, né? Paulo não era pastor de qualquer um. Paulo não era apóstolo de qualquer um. Paulo foi enviado como apóstolo para aqueles que receberam o seu apostolado. Paulo tinha igrejas onde ele era pastor. Em Corinto, em Roma, na Galácia, em Éfeso, em Tessalônica, em Filipos, em Colossos. São várias igrejas onde ele era pastor e apóstolo. De pessoas que receberam a graça de Deus e o seu apostolado. Então aqui, no século 21, em 2013, nós recebemos a graça de Deus e o apostolado de Paulo. Portanto, recebemos essa palavra. 2 Coríntios 8, 9. Pois já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Para aí. Diga por fé. Diga assim, eu já conheço a graça de Deus. Vamos lá, diga. Eu sou salvo pela graça. Eu sou abençoado em Cristo. Eu sou mais que vencedor. Eu sou nova criatura. Eu já estou santificado em Cristo. Eu fui justificado pela fé. Há anjos em meu favor. Eu tenho a vida eterna. Diga, eu tenho o Espírito Santo. Diga, eu já conheço a graça. É essa que é a graça. Amém? As igrejas que não conhecem a graça estão mandando as pessoas fazer campanha, novena, corrente, para serem salvos, serem libertos. Esses dias eu vi o pastor falando lá, um amigo meu, o pastor Pedro Inácio. Ele deve estar me ouvindo agora, no Facebook. Graça e paz, pastor Pedro Inácio. Estamos juntos, abençoado. O pastor Pedro Inácio estava falando lá que as pessoas, o pastor, tem que fazer isso para ser liberto, mas nós não podemos ler Colossenses 1, 13, porque o pastor falando de um pastor da lei, pastor da lei falando, se nós lermos Colossenses 1, 13, que Cristo nos libertou do império das trevas, como é que vamos fazer campanha de libertação, se eu acabei de ler que o povo já está liberto? Os pastores, então não vamos ler esse texto. Estão entendendo a máfia? Esse texto nós não vamos ler. Como vamos ler que o povo já está liberto, se amanhã vai ter campanha de libertação? Aí vai libertar do quê? Quem está entendendo? Isso é conversa de pastores. O pastor verdadeiro por falso pastor. O verdadeiro fala assim, olha, Colossenses 1,13, fala para a igreja que Cristo nos libertou do império das trevas. O pastor verdadeiro fala isso. Aí o pastor falso, não, nós não podemos falar isso não. Pastor falso está cheio, né? A igreja do sal, a igreja mundial. Sabe a igreja mundial, né? São os pastores falsos. Não, nós não podemos falar isso aí, por quê? Porque nós falamos que o povo está liberto. Gálatas 5:1, Cristo te libertou. Não, se libertou, está liberto. Se falarmos que o povo está liberto, quem vai fazer a campanha de libertação? E a campanha de libertação dá dinheiro para caramba. É uma conversa do falso pastor para o verdadeiro pastor. Quem está entendendo? Então diga pela fé, eu já conheço a graça de Deus. 2 Coríntios 8:9, pois já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, lembra daquela palavra? Diga assim, diga, eu preciso concordar com Deus. Deus mente? Não. Deus erra? Não. Diga pela fé, eu preciso concordar com Deus. Diga, o profeta diz, andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Diga, eu preciso concordar com Deus. Amém? Para o seu próprio bem. Olha lá, 2 Coríntios 8:9. Já conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de nós, esse vós
somos nós, se fez pobre, ele era rico, se fez pobre, para quê? Olha aqui porque que ele se fez pobre, aqui está a explicação. Eu não preciso nem de teologia para explicar isso aqui, essa palavra. Eu não preciso de teologia, eu não preciso de seminário, eu não preciso de curso bíblico, não preciso de nada. Eu só preciso ler a Bíblia e crer nela. Amém? Não é simples. As pessoas fazem teologia e complicam tudo, e aí transformam a igreja do Senhor Jesus em religião. E o evangelho não é religião. A graça não é religião. O que é teologia? Teo, Deus. Logia, estudo. Teologia, o estudo de Deus, ou sobre Deus, ou das coisas de Deus. Quando a pessoa faz teologia, ele recebe várias teses. O que são teses? Eu acho isso. Não, eu penso assim. Não, para nós é dessa forma. Não, para nós é de outra forma. São teses, achômetros. Quando a pessoa faz teologia, então, dentro da mente dele entra várias teses. E, infelizmente, tais pessoas vão deixando a palavra de Deus e começam a defender teses humanas ou teses teológicas. O dízimo é certo ou não é certo? Salvação se perde ou não se perde? Tem inferno ou não existe inferno? E são teses. Eu quero deixar claro que eu não creio em teses. Eu creio na Bíblia, na palavra de Deus. Amém? Nunca crie em tese teológica. Veja como que as teses, desculpa a expressão humana, veja como que as teses são coisa de bobão. Por exemplo, Jesus falou sobre o inferno, mas há tese teológica dizendo que o inferno não existe. Eu não vou entrar em debate com ninguém, nunca vou entrar. Nunca entrei, não entro e nunca entrarei. Eu sou pregador da Bíblia. Ah, mas eu estudei o aramaico, o grego, o hebraico, e eu fiz escatologia, e eu fiz hermenêutica. Palavras difíceis, palavras difíceis da teologia. Aí eu pergunto uma palavra para acabar com tudo isso aí. Só uma pergunta eu vou fazer. Para quem fica discutindo tese, se existe inferno, se não existe inferno, se o dízimo é certo, se o dízimo é errado, se a salvação perde ou não perde. Eu vou falar só uma pergunta para acabar com essas teses. Só uma pergunta. Aos que ficam defendendo teses. Só uma pergunta. Pergunta é essa. Como que eu posso pregar o evangelho? Como que eu posso pregar a palavra de Deus para pessoas analfabetas, para pessoas que não sabem ler, não sabem escrever, indoutos? Eu vou ter que explicar tese para uma pessoa que não sabe ler? Eu vou ter que explicar tese teológica para um analfabeto que não sabe nem escrever o nome dele? Tem lógica uma coisa dessa? Tem cabimento? Eu tenho que, ao invés de pregar a palavra de Deus, ter que ficar explicando grego, aramaico, hebraico. São a língua da Bíblia. A Bíblia foi escrita em 3 línguas: hebraico, aramaico, hebraico, Velho Testamento. O aramaico, Mateus, Marcos, Lucas e João. E o grego, de Atos para frente, a linguagem de Paulo. Eu vou ter que ficar explicando para o analfabeto, que não sabe nem escrever o nome dele, eu vou ter que ficar explicando tese teológica? Outra pergunta: qual homem de Deus na Bíblia que fez ou fazia isso? Ao invés de trazer a mensagem de Deus, ficava explicando ou discutindo tese teológica. Nenhum, nunca ninguém fez isso. Então, mais uma vez, eu vou deixar claro: eu sou um pregador da Bíblia. Eu fui enviado por Deus para pregar e ensinar a palavra de Deus, e não tese humana e teológica. Há alguém que entende isso? Traduzindo, eu tenho mais o que fazer. Imagina Paulo, o apóstolo enviado por Deus, chega lá em Éfeso, e ao invés de falar: Efésios, pela graça sois salvos, não. Começa a explicar tese teológica. Não, é que para nós, em graça, é pela escatologia, pela hermenêutica. Os Efésios ficam assim. Que é isso que o sistema faz. Não quer que o povo entenda. Por isso que eu sou uma pessoa simples, no meu modo de pregar.
minhas pregações e meus ensinos são simples. Por exemplo, 2 pontos. Todas as pessoas que me ouviram até hoje, todos me entenderam. É verdade que nem todos me seguiram, mas todos me entenderam. Eu tenho amigos pastores da lei, da quadrangular, da assembleia, da batista, me entenderam meu raciocínio. Se Cristo morreu pelos pecados, não temos pecados. Por isso que Paulo diz que nenhuma condenação há. Estamos em Cristo, reconciliados. Todos entenderam minha pregação, todos. Porque a minha linguagem é simples. Aí teve um pastor que falou assim, não, mas eu não posso seguir isso aí, porque minha mãe é pastora da igreja quadrangular, então eu também... Quem está entendendo? Não segue porque é fariseu, mas entendeu. Eu tenho pastores que têm minhas apostilas. Eu tenho pastores que têm meus CDs. Eu tenho pastores que entram no meu site. Aliás, respondi para um pastor esses dias no meu site, no nosso site. Então os pastores me entendem, mas não têm coragem de pregar a verdade, porque estão por décadas, séculos e gerações pregando e ensinando mentira para o povo de Deus. Mas dou graças a Deus que a minha linguagem, que o Espírito Santo me dá, coloca na minha boca, é a mais simples possível. Faço de tudo para que os filhos de Deus entendam a pregação e o ensino, de uma forma mais simples possível, de uma forma humana, não acadêmica, falando bonito e tal, não. Contanto que você entenda que você é salvo pela graça de Deus, e que Jesus morreu pelos seus pecados, e que agora em graça, em Cristo, você já não tem mais pecado, você é abençoado, você é liberto, você está justificado. Apenas concorde com Deus, é o tema de hoje. Quem recebe? Você acha que eu vou parar meu tempo para discutir com um pastor? Eles querem que eu nunca entrei, eles querem que eu entre. No Facebook eles ficam me chamando direto, eu tenho mais o que fazer. Você acha que eu perdi meu tempo para discutir com um pastor se o inferno existe ou se não existe? Ô pastor, como é que você faz então? Eu faço assim, você crê? Não, eu não creio, eu creio, acabou, graças a paz, tchau. Você é palmeirense, sou santista, irmão. Você é corintiano? Sou santista. Eu não gosto do Santos, tudo bem, também não gosto do Corinthians, fica assim. Você segue o seu caminho, eu sigo o meu. Ô pastor, mas como é que você pega essa direção? Firmada em Romanos 14:5. Paulo disse, cada um esteja inteiramente seguro na sua própria consciência. E eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que eu prego e ensino, mas não vou ficar discutindo se você crê, se você não crê, você tem que crer. Não, você não tem nada. Eu tenho que pregar o evangelho. E se Deus abrir o coração das ovelhas e elas crerem, eu darei glória a Deus. Você não tem nada. Quem tem sou eu que tenho que pregar. Amém, abençoados? Eu não vou ficar discutindo com se a pessoa crê, se ela não crê, por que ela não crê. Mas por que você pensa assim? Eu nunca fiz isso. Os homens de Deus da Bíblia, eles vinham, pregavam. Aliás, Isaías disse isso, né? Isaías 53:1. Quem creu na nossa pregação? Ó Isaías, quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Eu sou Isaías hoje, abençoado. Eu venho, prego e ensino. Você creu? Glória a Deus pela sua vida. Deus se manifestou aí? Glória a Deus pela sua vida. Ah, pastor, mas tem gente que não crê. Não tem problema nenhum. Tinha pessoas que não criam em Jesus. Não é verdade? Tinha pessoas que não criam em Jesus. Jesus fazendo bem, as pessoas perseguindo ele. 2 Coríntios 8:9. Concorde com Deus. Por exemplo, Jesus, sendo rico por amor de vós, se fez pobre. Para quê? Foi aqui que eu parei. Onde eu disse que não precisa de teologia. Onde eu disse que não precisa de seminário para virar um pregador. Você precisa da unção de Deus para virar um pregador. Quem recebe essa palavra? Você não precisa de seminário para virar um pastor. Você não precisa de seminário teológico para virar um pastor, um pregador. Você precisa da unção de Deus. Isso você precisa. É verdade que, por consequência, vai ter que ler a Bíblia, né? Ler a Bíblia, estudar. Mas o estudo sem a unção não vale para nada. Eu prefiro a unção sem o estudo. Porque a unção sem o estudo, você fala assim, mas aí não tem como. Claro que tem. Claro que tem. Porque o Espírito Santo habita em você. Só por causa disso. Tá bom o Espírito Santo habitar em você?
Olha que maravilha. Pedro e João não tinham estudos, eram indoutos. Graças a Deus eu tenho um certo estudo. Graças a Deus. E estudo até hoje, vou morrer estudando. Mas Pedro e João não tinham Bíblias, como eu tenho. Nem Bíblia eles tinham. Eles não tinham. Não sabiam ler, não sabiam escrever. Eram analfabetos, indoutos, iletrados. Mas eles tinham a unção. O Pedro e o João tinham a unção. Eles tinham a manifestação de Deus na vida deles. Não quero mexer em doutrina. Amém, abençoados? Estou falando sobre manifestação de Deus na vida deles. Você vai ler o livro de Atos, você vai ver lá em Atos 5, a unção de Deus, a mão de Deus era sobre eles. Você vai ler Atos 3, Atos 4, você vai ver quantos sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Até Filipe estava no meio. Não quero mexer em doutrina, mas quero deixar claro que a Bíblia deixou registrada que Deus era com eles. E na verdade, abençoado, a única coisa que você precisa é que Deus seja com você, só isso. O resto é acessório. Levante a mão e diga: eu só preciso que Deus seja comigo. Olha lá o que Paulo disse, ó. Jesus Cristo, sendo rico por amor de vós, se fez pobre. Para quê? Sem interpretação, sem achômetro. Vamos ficar no que está escrito. Para quê que ele, sendo rico, se fez pobre? Para quê? Olha lá, ó. Para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Agora aqui não tem essa de teologia, não tem... Não, o negócio aqui é o seguinte: ou você crê, ou você não crê. E segundo Jesus, bem-aventurado quem crê. Segundo Jesus, bem-aventurado quem não viu e creu. Eu vou mudar de assunto. Fixe os seus olhos aqui no verso 9, ó. 2 Coríntios 8, 9. Eu oro para que essa revelação lhe seja dada, como me foi dado um dia. 2 Coríntios 8, 9. Pois já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Qual que é o tema da mensagem? Concorde com Deus. Coloque a mão direita na Bíblia, em cima do versículo aqui, ó, e diga: Senhor, eu concordo contigo, que o Senhor, sendo rico, por amor de mim, se fez pobre, para que eu me tornasse rico. Eu concordo com a sua palavra, pois está escrito: andarão dois juntos, se não estiverem em acordo. Eu quero andar contigo, Senhor, e eu concordo contigo. Eu concordo com o Senhor. Eu concordo com a sua palavra. Eu digo amém à sua palavra. Amém. Leia mais uma vez. Vou mudar de assunto. O assunto é esse. Concorde com Deus. Concorde com Deus. Concorde com Deus. Concordar no que nesse texto? Que Jesus Cristo, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Vos tornasseis ricos. Ou seja, você não era rico, mas pela pobreza de Jesus, por você, você vai se tornando rico. Vai se tornando rico. Como que é esse negócio de se tornar? Imagina aí uma caixa d'água. Imaginou? Sem a tampa. Está vendo a água? Está vendo? Imaginou? Caixa d'água. Coloca uma gota de iodo vermelho. Uma gota na caixa d'água vai dar uma manchinha, né? Coloca 2 gotas. A mancha vai aumentando, vermelho. 10 gotas. Uma bisnaga de iodo na caixa d'água. Sabe o que é isso? Vai mexendo a água. Vai deixando de ser transparente. Começa a ficar vermelha. Sabe o que é isso? Aquela água vai se tornando vermelha. Ela era transparente. Aí você colocou uma gota de iodo, 2 gotas, 10 gotas, colocou o frasquinho inteiro de iodo e foi mexendo. A água foi deixando de ser transparente para se tornar vermelha. Eu levanto minha mão de profeta e digo: você está se tornando rico para a glória de Deus. Concorde com o Senhor?
Você quer ver como que o negócio é profético, extremamente profético? Volte uma página. 2 Coríntios 5. Volte uma página. 2 Coríntios 5. Quem já achou? 2 Coríntios 5, verso 7. O assunto é profético. 2 Coríntios 5, verso 7. Diz o quê? Andamos por fé e não por vista. Põe a mão na Bíblia. Diga, eu ando por fé, não pelo que eu vejo. Diga, eu ando por fé, não pelo que eu vejo. Bem rapidinho, em alguns segundos, vê como está a sua vida. Vê como está a sua vida. Deu para ver, né? Agora, volta lá no 2 Coríntios 8, o verso 9. Diga, eu concordo com Deus. Jesus Cristo, sendo rico, por amor de nós, se fez pobre, para que pela sua pobreza, olha a caixa d'água com iodo, hein? Deixando de ser transparente e vai se tornando vermelha. Diga, Jesus Cristo se fez pobre, para que eu me tornasse rico. Diga, eu não ando por vista, eu ando por fé. Diga, segundo a palavra de Deus, estou me tornando rico. Eu concordo com Deus. Os caras querem morrer comigo que eu mato a cobra e mostro a cobra morta, irmão. Vamos aplaudir mais o Senhor. Alô? Olhem para mim. Aqui, alô, olhem para mim. Aqui, o raciocínio é de profeta abençoado. Quem recebe? Aqui não tem teologia não, aqui não tem curso bíblico, aqui não tem seminário, aqui é raciocínio de profeta. Só levante a mão quem recebe. Alô, permanece com a mão levantada. Olha o raciocínio de profeta como que é, hein? Olha como que é o raciocínio de profeta. Mateus 10, 41. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Mateus 10, 41, parte B. Mas quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Cadê os que recebem? Aqui é raciocínio de profeta, abençoado. Você sabe qual que é o raciocínio de profeta? Profeta não anda por vista. Profeta anda por fé. O que é andar por fé? É andar pelo que Deus disse. God say now. Deus está dizendo agora que você está se tornando rico. Deus está dizendo que você está se tornando rico. A sua água está deixando de ser transparente, está se tornando vermelha. Você está se tornando rico. Quem consegue crer por fé? É assim que se vive por fé. Para terminar, vou terminar logo. Minha palavra era curtinha. Diga, por que eu estou me tornando rico? 2 Coríntios 9, verso 8. Só por causa disso. 2 Coríntios 9, verso 8. Sabe por quê? Está se tornando rico, sabe por quê? 2 Coríntios 9, 8. Porque Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça. Que alegria, que gozo, estou sentindo aqui, maravilha. Quem vive por fé, não fica fazendo continha na cabeça, se o dinheiro vai dar para pagar, se não vai dar para pagar, e esse mês aqui. Quem vive por fé não vive assim, abençoado. Quem vive por fé não fica fazendo continha na calculadora, marcando no papel. Quem vive por fé não vai no mercado com um papelzinho e com o dinheirinho contado. Por exemplo, 2 pontos. Você não tem que comer arroz? Compra o arroz. Você não tem que comer feijão? Compra o feijão. Você não tem que comer proteína, que é carne? Compra a carne. Você não tem que comprar o leite para o filho? Compra o leite para o filho. Pastor, é que o dinheiro... Esquece, não raciocina assim. Então como que eu tenho que comprar?
Salmo 37. Estou comprando pão, estou comprando leite, estou comprando arroz, estou comprando feijão, estou comprando macarrão, a carne, sabe por quê? Porque Salmo 37, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Vai comprar, porque Deus é contigo, comida não se mendiga. Quem vive por fé, vive assim. Hasta cantar, abalaste cantar, arabaste candará. Deus está dizendo aqui para um homem: amaste candará. Comereis abundantemente até ficardes satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu maravilhosamente para convosco. Diz o Senhor: o meu povo não será mais envergonhado. Diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Feche os seus olhos, coloque a mão na Bíblia, na palavra de Deus. Isso é uma atitude de fé. Até o juiz carnal faz isso. O juiz que não é crente, juiz que não é cristão, juiz que não serve a Deus, até o juiz carnal coloca a mão sobre a Bíblia. Feche os olhos, coloque a mão na palavra de Deus e diga, o meu Deus disse que eu comerei abundantemente. O meu Deus disse que eu não serei envergonhado para sempre. O meu Deus disse que Ele se fez pobre para que eu me tornasse rico. O meu Deus disse e eu creio. Senhor, eu concordo contigo agora. Eu não ando por vista, eu ando por fé. Eu não ando por vista, eu ando pelo que está escrito. Amém. Isso é andar por fé. Você não precisa de campanha, você precisa aprender a andar por fé. Você não precisa de corrente, você não precisa de novena, você não precisa acender vela para ninguém. Tem uma unção aqui, ó. Estou vendo uma unção. Há uma nuvem aqui sobre a igreja. Essa nuvem, ela aparecia em 2 Crônicas 5. Aparecia essa nuvem em 2 Crônicas 5, 14. Pai, é a unção de Deus, é a glória. Eu estou vendo uma nuvem sobre a igreja. Você não precisa de vela, você não precisa de óleo na cabeça, você não precisa de toalhinha, você não precisa de lencinho, você precisa aprender a viver por fé, como eram os homens de Deus da Bíblia. Quem recebe essa palavra? Você precisa avançar na sua vida. E como é que se avança? Por fé, lendo a palavra, crendo na palavra e tomando uma atitude como está escrito. É isso que você tem que fazer. Você não tem que consultar ninguém. Você tem que ler a palavra, crer na palavra e tomar uma atitude em cima da palavra. Está escrito, então eu vou fazer porque está escrito. Senhor, está escrito. Aí você ora, Senhor, está escrito, eu creio. Então você toma uma atitude, não firmado em mim, firmado na palavra. Você quer base bíblica para isso? Uma vez Pedro estava pescando, Pedro, Tiago e João pescando, e não deu nada aquele dia. E joga rede nada. Ficaram a noite inteira, não pescaram nada. Jesus chegou lá, vocês não conseguiram pescar nada? Senhor, está difícil, sabe aquela pessoa, né? Tem pessoa assim, né? Está difícil a vida, como está difícil, nossa, eu não sei o que eu vou fazer. Tem gente assim, né? Senhor, está difícil. Jesus disse, vai lá no fundo, entra no barco, vai lá no fundo e joga a rede do lado direito. O Pedro, Tiago e João olharam para tirar, um olhou para ele está de brincadeira, né? Eu vou jogar a rede do lado direito, fiquei a noite inteira jogando a rede do lado direito. Sabe a mente, a fortaleza na mente? Fiquei a noite inteira e falou, Senhor, nós ficamos olha, Senhor, ficamos a noite inteira tentando e até agora nada, mas sob a tua palavra eu vou fazer. Entraram no barco, foram lá no fundo do mar, jogaram a rede do lado direito. Jesus disse, do lado direito, hein? Jogaram a rede do lado direito. Quando um olhou para o outro,
Um olhou para o outro olhou para um, e a rede pesada afundando, me ajudem, me ajudem, me ajudem, a rede vai romper, me ajudem. Chamaram até outros barcos para ajudar, tanto peixe que pegou sobre a palavra de Deus. Salmo 119, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. Você precisa tomar atitude em cima da palavra, como Pedro, Tiago e João tomaram. Estavam pescando a noite inteira, não deu nada. E eles falaram: Senhor, não pescamos nada, mas sob a tua palavra eu vou. Se o Senhor está dizendo para ir, eu vou. Ou seja, se estiver escrito, eu creio. Foram lá e pescaram. E os barcos até tombavam, tão pesado, estava tão peixe que eles pegaram. Quando você toma uma atitude em cima da palavra de Deus, Deus honra a sua fé e os anjos ministram em seu favor. Quem recebe essa palavra? É isso que é viver por fé. Você não precisa de campanha, de corrente. Você precisa viver por fé. Para terminar em 2 minutos, o tema da mensagem: concorde com Deus. Pega a sua Bíblia em nome de Jesus. Pega a Bíblia. Diga: eu preciso é concordar com Deus. Diga: eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Eu posso o que Deus disse que eu posso. Quem é que pode falar assim: olha, agora você já pode pregar, tá? Quem é que pode falar isso? Se você já tem o Espírito Santo dentro de você. Você não precisa esperar o homem não, abençoado. Você não precisa esperar ninguém. Você só precisa da revelação. O Espírito Santo já está em você. Prega em qualquer lugar, onde você quiser, prega. Abre a boca e fala. Ó, pastor, eu vou lá para o Japão e eu posso pregar a palavra. Abençoado, é brincadeira, você pergunta para mim, eu não sou dono da palavra. Não está vivendo por fé. Não está vivendo por fé. Nunca ninguém mandou pregar. Nunca. Nunca ninguém mandou pregar. Nunca. Nunca. Nunca ninguém mandou orar pelas pessoas. Nunca. Nunca ninguém me ensinou. Lendo a Bíblia, recebi a unção de Deus em minha vida e comecei a pregar. Deus me autorizou, comecei a pregar, comecei a ensinar, comecei a orar, abri o ministério. Quem é que vai me falar que eu não posso? Quem vai falar que eu não posso? Que eu preciso de quem? Ou do quê? Se Deus habita em mim. Quem está entendendo? Era assim os homens de Deus da Bíblia. Para terminar em 2 minutos, 2 Coríntios 9:8. Olha aqui, ó. 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer. Alô, você crê que Deus é poderoso? Porque isso depende, hein? Precisa ver como que você crê em Deus, né, abençoado? Diga bem forte: Deus é poderoso. Fecha os olhos: Deus é poderoso. Ei, como é gostoso falar essa frase, hein? Diga aí vocês, vai. Mais uma vez. Agora mais forte. 2 Coríntios 9:8, para terminar. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Olha o verso 11. Pula para o verso 11. Em tudo sereis o quê? Enriquecidos. Os homens teólogos, eles falam assim: para ser doutrina bíblica, tem que ter no mínimo 2 textos. Batista gosta disso, né? Tem que ter 2 textos, ou 3. Para ser doutrina, tem que ter pelo menos 2 textos. Tá bom, então vou dar os 2 textos. 2 Coríntios 9, verso 11 diz: em tudo tereis enriquecidos. 2 Coríntios 8 e verso 9 diz o quê? Olha lá, ó, para que vos tornasseis ricos. Quem está sendo enriquecido, está se tornando rico. Então é doutrina, você deixar de ser pobre e se tornar rico, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem recebe? Graça e paz. Apóstolo Marcos Gomes, graça
e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado, Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30, e aos domingos, às 18h, ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.